Olá, gente, boa tarde. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o que é ser um discípulo. A definição da palavra discípulo refere-se a uma pessoa que é um estudante, um aluno ou um aprendiz. Então, o discípulo é aquele que se deixa ser ensinado. Uma das características do discípulo é que ele é uma pessoa obediente. Ele escuta o que o líder fala e ele obedece, mesmo contra a sua vontade. Quando Jesus ele foi ensinar os seus discípulos, a primeira coisa era que o discípulo tinha que deixar tudo e começar a seguir a Jesus. E os discípulos eles fizeram isso. Hoje em dia é diferente. A gente não fica seguindo o líder da gente 24 horas por dia. Mas aquilo que o líder fala, o líder é como se fosse um porta-voz de Deus. Então, tudo que o líder nos fala, tudo que ele nos orienta, ele pede orientação para Deus e nos fala. Então, a gente tem que aprender a ser obediente, mesmo quando as coisas vão contra a nossa vontade. Nós temos que ser como o nosso mestre. E o nosso mestre é quem? Jesus. Jesus é o nosso grande líder. Então nós temos que ser parecidos com Jesus. Eu já havia falado antes que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E que quando as pessoas nos olham, elas têm que ver a imagem de Jesus em nós. Então uma das características do discípulo é ser como Jesus. Em toda situação, a gente tem que pensar: o que Jesus faria no meu lugar? Como é a melhor maneira de eu fazer essa determinada coisa? E aí, nós vamos começar a ser mais parecidos com Jesus. Lá em Lucas 14:33, fala um pouquinho sobre essa renúncia que eu tinha comentado. O que você tem deixado para poder servir a Deus? Às vezes nós temos que abrir mão de algumas coisas. Abrir mão da nossa vontade, abrir mão de determinadas atitudes para poder servir melhor a Deus. Então, ser discípulo também requer uma renúncia. Renúncia daquilo, da nossa vontade, para que a gente possa atender a vontade soberana de Deus. Lá em João 13:35, fala que se nós amarmos uns aos outros, nós seremos reconhecidos como discípulos. Então, uma outra característica do discípulo é o amor. O amor pelo seu próximo, o amor pelo seu líder, o amor pelos seus próprios discípulos. Porque em João 3,16 fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, quando nós pregamos e nós trazemos as pessoas para a igreja, elas se tornam nossos discípulos. Quando nós começamos a falar para alguém de Jesus e essa pessoa começa a ouvir o que nós temos falado, ela se torna nosso discípulo. Então, uma característica do discípulo é ser uma pessoa amorosa para com o outro. E, como eu já havia falado, de ter a imagem de Deus em nós, nós nos tornamos cristãos, que é o quê? Pequenos Cristos, que é ter a imagem de Cristo revelada em nós. Então, que hoje nós possamos pensar, né, nas características do cristão e como que nós podemos aperfeiçoar essas características. A gente tem que estar sempre ouvindo o nosso líder. De vez em quando eu mando uma mensagem para os meus líderes falando: como que eu vou agir nessa situação? Ora por mim. Me diz como que eu devo fazer. Me ajude em oração. E aí você e o seu líder, juntos, em oração, vão achar a melhor maneira, né, de estar solucionando uma determinada coisa. Então, que Deus possa nos estar abençoando. Já está ficando de tardezinha. Que você possa ter um restinho de tarde abençoado, uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém.